Ainda na área internacional, assunto importante, hein? Reino Unido e Estados Unidos anunciaram a conclusão de um acordo comercial classificado como total e completo. É o primeiro, desde o início da guerra comercial impulsionada pelo presidente americano Donald Trump. O Grieco Holtz tem os detalhes. O pacto foi selado após semanas de negociações intensas com Londres e representa um marco nas relações econômicas bilaterais. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer celebrou o anúncio como um momento histórico, destacando a parceria entre os dois países. Este é um dia verdadeiramente fantástico e histórico, em que podemos anunciar este acordo entre nossos dois grandes países. E acho que é um verdadeiro tributo à história que temos de trabalhar tão juntos. Pelo lado americano, o presidente Donald Trump afirmou que o pacto trabalhará bilhões de dólares em ganhos para os Estados Unidos, principalmente no setor agrícola. Segundo ele, o acordo amplia de forma significativa o acesso da carne bovina, do etanol e de outros produtos americanos ao mercado britânico. O acordo prevê redução de tarifas sobre carros e aços britânicos, incluindo a queda de 27,5% para 10% nas taxas sobre exportações de automóveis. Por outro lado, uma tarifa básica de 10% sobre produtos do Reino Unido será mantida. Em contrapartida, o Reino Unido se comprometeu a abrir seus mercados para carne bovina e produtos agrícolas dos Estados Unidos, medida que vem sendo alvo de críticas por parte de consumidores britânicos, que questionam a qualidade de alguns itens. Embora os Estados Unidos sejam o segundo maior parceiro comercial do Reino Unido, ainda ficam atrás da União Europeia, responsável por cerca de 40% do comércio britânico. Washington também mantém negociações similares com outros países e deve abrir neste final de semana na Suíça uma nova rodada de conversas comerciais com a China. O presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, disse que o acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido foi positivo, só que ainda deixou as tarifas sobre a maioria das exportações de produtos britânicos mais altas do que eram antes do mês passado. O Alan Gani comenta pra gente esse tema. Gani, é um acordo, mas pelo visto os britânicos não ficaram 100% satisfeitos. Bom dia para você. Exatamente, Nonato. Bom dia para você também e para toda a nossa audiência. Antes desse acordo, as tarifas alfandegárias protecionistas dos Estados Unidos contra a Inglaterra eram menores. Com este acordo, as tarifas passam para 10%, mas é lógico que havia uma expectativa de que as tarifas fossem ainda maiores. Agora, houve também algumas exceções, por exemplo, no segmento de aço, alumínio e carros exportados da Inglaterra para os Estados Unidos. De qualquer modo, o mercado reagiu bem no dia de ontem, principalmente lá nos Estados Unidos. Reage também, os futuros hoje apontam para uma alta nos Estados Unidos no dia de hoje. Agora, Nonato, isso pode ter sido uma sinalização do acordo em relação à China. Está todo mundo esperando no final de semana a conversa entre o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, com autoridades do governo de Xi Jinping da China. Provavelmente, se tivermos um acordo em que haja redução das barreiras tarifárias entre os dois gigantes, segunda-feira vai ser um dia muito positivo, com redução do dólar e alta nas bolsas no mundo inteiro. Agora, em sentido contrário, se não for na direção desse acordo do Reino Unido e, pelo contrário, as tarifas aumentarem as tensões comerciais, aí segunda-feira provavelmente vai ser um dia muito tenso no mercado. Pois é, eu queria ouvir também aqui os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e o Cristiano Vilela, a respeito desses temas também. Começar contigo dessa vez, Vilela, à medida em que a gente teve esse acordo Reino Unido e Estados Unidos, formalizado ontem, E aí, por ocasião da eleição do Papa, a gente meio que se perdeu um pouco no que diz respeito a ter mais divulgação, mas o fato é que ele ocorreu exatamente ontem. E, por outro lado, como o Gani está dizendo, tem reunião no fim de semana com autoridades chinesas. A impressão que dá é que o governo americano está dando um passinho atrás, ou vários passinhos atrás, que também você não consegue industrializar o país assim, de uma hora para outra, ô Vilela. O que você pensa desse novo cenário, aparentemente, do governo Trump, hein? Pois é, Nonato, você vê que o governo americano, ele, à medida que flexibiliza um pouco mais as suas posições inicialmente tratadas, acaba fazendo com que bons acordos venham a surgir e que, de uma forma geral, acabem atraindo investimentos, atraindo melhores condições do ponto de vista de ganho de capital para os Estados Unidos.
Esse acordo envolvendo o Reino Unido, ele me parece bastante satisfatório para as pretensões norte-americanas. Ele pode ser utilizado eventualmente como um argumento de que a estratégia de Donald Trump, ela é uma estratégia, embora não muito simpática, mas ela é uma estratégia efetiva, eficiente, que acaba conseguindo fazer com que os Estados Unidos da América venham a negociar situações mais vantajosas nas suas relações com os demais países. Esse acordo, ele é um acordo importantíssimo, é um acordo realmente, é um marco de talvez o início de novas composições e ao mesmo tempo ele representa ali uma preliminar do jogo principal, da partida principal, que é realmente essa negociação com a China, que caso seja bem sucedida, aí pode devidamente mexer bastante no tabuleiro da economia mundial. O Deise, o que significa, esse acordo entre Estados Unidos e Reino Unido para essa guerra tarifária? Seria um acordo do bem, já que pelo menos tenta facilitar um pouco o comércio? Soraya, o que significa é que pelo menos os Estados Unidos estão tentando diversificar os seus parceiros comerciais, então fica naquela relação bilateral, mas agora ele diversifica um pouco, procura ali o Reino Unido. O primeiro-ministro britânico concordou com as concessões, concordou com esse acordo, está muito satisfeito, mas os críticos britânicos, eles falam que essas concessões oferecidas pelo Trump, elas são até piores do que as anteriores ao mandato dele. Então, parece que alguns críticos no Reino Unido, eles estão falando que esse acordo ali não é tão positivo assim. Mas, fato é que ele acaba mudando as tensões, faz os Estados Unidos procurarem outros parceiros e não muda tanto para o Reino Unido, porque o Reino Unido sempre foi um parceiro comercial secundário dos Estados Unidos, Então, e ainda existem essas críticas, mas para os Estados Unidos é um sinal, os Estados Unidos mostram que estão querendo modificar os seus acordos e isso pode respingar, inclusive, aqui no Brasil, oferecendo algumas oportunidades para o nosso país.